vocês citaram alguns, mas seria legal aqui para o público, acho que eles até estão interessados, se não estão, também estou, que vocês exemplifiquem algumas empresas que aplicam essas práticas, se vocês, enfim, têm exemplos práticos de projetos que já estão aplicando esse tipo de, enfim, de tendência que vocês colocaram. Citaram a Tesla, citaram outros projetos, mas vocês têm alguma outra empresa? Posso acabar por citar também um bocadinho a nível nacional, está o caso quando falaste na Amazon, o que nós temos aqui mais perto daquilo que tem ser feito na Amazon, que começou há pouco tempo a ser implementado, é propriamente na Sonai, no continente. Ou seja, mesmo as caixas do click checkout estão um bocadinho já avançadas no sentido de que já não tem a pessoa lá à espera que a pessoa, pronto, pague e vai embora. Não sei se algum de vocês já fez algumas compras no continente que tenham feito, em que tenham que ir para a caixa automática, que agora já com o ticket, basicamente fazem scan do QR Code e saem. Já não há propriamente pessoa ali a controlar. Conheço outro caso, a Decathlon, já faz isso há imenso tempo. Há as lojas espalhadas pelo país, principalmente aqui no norte, estão cheias de caixas que têm esse sistema, portanto, já é algo que está aqui implementado em Portugal, mas ao nível da Amazon ainda não chegou lá. Depois temos, por exemplo, pegando agora nesse exemplo da Decathlon, que acho que tem um grave problema de user experience. Porquê? Eu fui uma altura da Decathlon, não vou com muita frequência, mas fui uma altura da Decathlon e realmente tinha essas, ou seja, já estavam a migrar, tinham um misto, tinham umas caixas normais e umas dessas caixas automáticas, eu optei pela caixa automática e desenrasquei muito bem, muito rápido, funciona muito bem o sistema, impecável. Aqui há pouco tempo voltei lá e tinha uma pessoa junto a cada uma dessas caixas automáticas a explicar às pessoas como é que aquilo funcionava. Ou seja, tem que se perceber, e aquilo deve ter sido um investimento muito grande, ok? E é óbvio que não é do dia para a noite que as pessoas vão aprender a usar isso, não é? Ou seja, acho que o futuro é aquilo, passa por ali, mas tem que se perceber qual vai ser a interação da pessoa com aquilo, qual é o nível de conhecimento tecnológico ou de facilidade com que vai atuar, ok? Porque as pessoas e o utilizador e as pessoas estão muito formatadas, é muito contextual, depois tem todas as questões aqui culturais e por aí fora, não é? Exato. Mas num mundo cada vez mais global, obviamente é preciso, lá está, aqui entra a parte do user experience que tinhas referido como muito importante, que é a pesquisa, a perceber o contexto do utilizador, ok? Perceber como é que ele vai abordar aquela nova tecnologia, exatamente como é que vai aprender, qual vai ser a sua curva de aprendizagem. E isso é que acho que está a riqueza do UX design, ok? E nas organizações. Para além disso, pegando aqui um bocadinho naquela lógica da agilidade, e usando um mau exemplo, ok? Um exemplo que não usa nada disso, que é neste momento, e isto é um desafio, um grande desafio para mim, ok? O que é bom. É a organização onde eu me encontro, o Onibank, um banco que não tem balcões físicos, ok? Ou seja, eles vivem muito, ou seja, é tudo completamente digital, na mesma parte de gestão e tudo, e depois de parcerias com outras entidades, como o Auchan, Norauto e por aí fora, okay? Ou seja, há muito trabalho dentro das próprias lojas por parte dos colaboradores, mas sendo um banco totalmente digital, ainda assim está atrasado em relação à concorrência, precisamente pelas metodologias que implementa, ou seja, não há essa agilidade, não há, ou seja, uma agilidade na resolução de um problema, no acompanhamento do mercado, ok? E então vão ficando para trás porque não implementam qualquer tipo de metodologias desse género, ou seja, basicamente a receita é cada departamento faz o seu trabalho e entrega ao departamento seguinte, depois entrega ao departamento seguinte e depois entrega ao departamento seguinte, ou seja, o quarto departamento ou a quarta equipa, seja negócio, seja design, seja quem for, já vai apanhar todos os outros e se começar um erro, é quase como o telefone estragado, não é? Se começar um erro na primeira iteração, então quando chegar à última já não tem ponto de se pé. Ou seja, é possível, ainda vamos encontrar organizações desta forma, ok? E é um desafio para nós enquanto designers e developers e gestores de projetos, tentarmos mudar também um bocadinho esses espaços, esses universos, ok? Eu gostei do exemplo que não é tão bom, porque sempre a perspectiva exemplos bons servem de inspiração
e o que não é um desafio para a gente superar. Então, eu acho que tudo é uma abertura de aprendizado. Deixa-me só complementar aqui com uma coisinha que disseram aqui no chat, foi o Ruben Lourenço, se não estou em erro, que disse, quando estava a falar da parte do continente, que eles realmente lançaram já a primeira loja em Lisboa, é verdade. Por isso, e a forma como, eu por acaso não me estava a lembrar desse facto, ainda bem que me lembraste, Ruben, porque eles fizeram exatamente isso há relativamente pouco tempo e lançaram a parte do pagamento pela app do Continente Pay. Portanto, lá está, foi o primeiro piloto, mas lá está, a meu ver, foi o primeiro piloto, mas que não foi... Pois. A máquina não funcionou, ou seja, as pessoas não está a crescer conforme, se calhar, uma Amazon. Também a capacidade financeira, claro, a capacidade financeira é outra, mas se calhar fazer mais pilotos destes, se calhar conseguir implementar esta nova metodologia de user experience, que acaba mesmo por ser user experience, no nosso país, que temos que pensar também que a nossa faixa etária de jovens que estão mais adaptados à tecnologia é mais reduzida, e aí também é um desafio enorme para o pessoal que trabalha com design, user experience e desenvolvimento, desenvolver essas aplicações, essas ferramentas de uma forma a que toda a gente consiga, sem exceções, consiga utilizar. É um desafio enorme, mas o que é? Entra muito na próxima pergunta, que é sobre como é que a acessibilidade digital está sendo integrada nas práticas de UX e, enfim, front-end, em resposta a isso. Porque uma das coisas é isso, a acessibilidade de uma pessoa que não tem, por exemplo, um cotidiano de lidar com ferramentas digitais, ou acessibilidade no sentido que a gente realmente já sabe. Como é que vocês veem essa acessibilidade sendo integrada hoje? Porque eu acho que isso também é uma forte tendência. Hugo, pode começar, porque eles começaram a falar contigo. Então vou só um bocadinho à pergunta anterior, só para também dar 2 exemplos nacionais de tecnologias emergentes e que acho muito bons. Um é a aplicação da Caixa Geral de Depósitos com o assistente virtual, que funciona muito bem. Há uns anos atrás ouvimos dizer que os chats não funcionavam bem e ali está um exemplo de um assistente virtual que permite criar ordens, fazer transferências de uma forma muito boa e muito interessante. O outro que eu ia dar era a Farfetch, para também trazer uma menina aqui assim, ou uma menina portuguesa, não é? Uma empresa portuguesa aqui, ao exemplo, que tem uma experiência de virtual try-on, portanto, realidade aumentada, em que os utilizadores na app podem explorar e experimentar uns ténis virtualmente antes de os comprarem. E isso é muito interessante porque não conta apenas pelo lado da integração, porque é uma moda, porque é uma tecnologia emergente, mas porque isso, de facto, tem um impacto do ponto de vista das métricas de sucesso da empresa, nas taxas de adição de produtos ao wishlist ou de taxa de compra de um produto. Isso é mesmo muito interessante. Respondendo à tua pergunta sobre acessibilidade digital, esse é um dos pontos mais importantes atualmente e nós vemos até muitos posts no LinkedIn dedicados à acessibilidade digital, até pessoas que já são especialistas nisso. Digamos que durante muitos anos no nosso mercado o exemplo era sempre os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já tinham uma lei que obrigava as empresas que atuavam nesse mercado a cumprir determinados critérios de acessibilidade, do ponto de vista da legibilidade, do ponto de vista também do contraste. No presente, ou naquilo que têm sido as tendências, nós temos visto, em particular, naquilo que é o design para aplicações, portanto, um design mobile first, vermos coisas como o Dynamic Font Scaling, que permite aos utilizadores ajustarem o tamanho da fonte quando estão dentro de uma aplicação ou de um browser, e isso é muito interessante, porque quando nós pensamos em acessibilidade e inclusão, muitas vezes vamos logo para pessoas que não conseguem de todo interagir do ponto de vista visual com um determinado produto, mas há muitos outros tipos de condições ou de necessidades do ponto de vista da acessibilidade com as quais a maior parte dos utilizadores também entra em contacto. O Dark Mode é também um exemplo disso, não é? Porque também levanta muitas questões do ponto de vista da acessibilidade e foi uma coisa que entrou há relativamente pouco tempo dentro daquilo que é o nosso léxico de design e de desenvolvimento, mas que hoje é obrigatório, quando nós desenhamos uma aplicação, pensarmos no Dynamic Font Scaling, pensarmos no Dark Mode, e tudo isso traz grandes desafios para aquilo que nós, como designers, mas também as equipas de desenvolvimento, têm que saber para pôr em prática e para agir sobre estas questões. Obrigada. Ora, essa.
devolvo para vocês, André. Como é que vocês veem? Quiserem complementar? Eu realmente, a partir do momento, obviamente que há uma alavancagem, a partir do momento em que começa a haver a legislação e quase uma obrigatoriedade de cumprimento de algumas regras, mas sim, até há bem pouco tempo, acho que se era sempre muito focado na questão da acessibilidade das cores e pessoalmente do daltonismo e depois também da parte da legibilidade. E agora começa-se a perceber que está-se a começar a tentar responder a cada vez mais disabilities, ou seja, dificuldades, vá. Mesmo os comandos de voz, os assistentes de voz, têm evoluído muito, muito bem e rapidamente nesse sentido. E atenção, ou seja, não é sempre ou seja, as dificuldades não têm necessariamente que ser morfológicas ou de natureza humana, ou seja, pode ser contextual. Por exemplo, hoje em dia os comandos enquanto se está a conduzir, enquanto se está a realizar uma ação mais crítica que nos impossibilita ou que nos deveria impossibilitar de desviar o olhar daquilo que é realmente importante. Okay? E nós, na mesma assim, conseguimos interagir com os nossos serviços, com os nossos produtos, de uma forma célere, funcional, okay? E a voz aqui entra de uma forma muito importante. Exato. E ao contrário também, acho que, por exemplo, se neste caso um serviço que estamos a utilizar, imaginemos que pessoas tenham dificuldades em leitura e mesmo com o lettering scaling não são incapazes de conseguir ler a tradução do texto para voz, para que possam ouvir. Lá está, já foi tudo dito aqui, acho que não há muito mais a acrescentar neste aspecto. É preciso ter realmente bastante cuidado com todo o tipo de pessoas que utilizam os nossos serviços. As empresas devem pensar principalmente no utilizador, ou seja, não olhar olhar só para o umbigo, é para usar a quantidade de diferentes pessoas com diferentes tipos de patologias que podem querer utilizar o nosso serviço, e o serviço tem que estar preparado para dar essa resposta. Não é fácil, mas acredito que, dando os primeiros passos, que já estão a ser dados, com o Dark Mode, o Text Scaling, a tradução mesmo do texto para voz já se começa a ver em alguns websites e aplicações também. Portanto, os passos já estão a ser dados. Acredito que, basicamente, isto não tornou-se obrigatório para qualquer produto ou serviço ter, e se não tiver, é uma grande falha. Eu acho que, acima de tudo, o que é curioso, não é? E o usou há bocado o exemplo do Mobile First, não é? Que já foi a maior preocupação, a nossa maior preocupação numa determinada altura. Agora, ok, a acessibilidade não é uma das maiores preocupações, mas já é quase intuitivo. Ou seja, nós quando começamos a desenvolver um projeto, e mesmo Dark Mode igual, ou seja, começamos logo a pensar, à medida que vamos pensando, vamos percebendo o nosso utilizador, com o nosso research, percebendo as suas dificuldades, e quando começamos no processo iterativo, começamos logo a pensar como é que ele deve ser construído e como é que vai evoluir daqui para a frente, sempre tendo em conta esses pequenos pormenores da acessibilidade. Ou seja, enquanto que aqui há uns anos atrás, lembro-me bem, era quase como um add-on, ou seja, fazia-se o projeto todo e no fim, ok, vamos agora pensar na acessibilidade. Ok, temos que fazer aqui uma versão só por causa do texto ou por causa do Dark Mode. E não, ou seja, agora acho que é muito mais pensado desde o início. Já faz parte do projeto completo. Exatamente, já começa a ter uma maturidade e cada vez vai ter mais. Pode ir? Eu ia só acrescentar duas coisas a isso e que pega muito bem com o que vocês estão aí a dizer, que era a questão do voice-over, não é? Que está muito ligada àquilo que são os area labels, e é muito interessante ver como é que este tipo de questões da acessibilidade hoje estão muito integradas com aquilo que é também o desenvolvimento dos design systems. E como muitos design systems já incorporam de raiz estas questões, como o focus state, que é uma outra que entra muito em questão quando nós falamos de acessibilidade, e aqui, puxando a brasa à sardinha do lado do UX UI Design, são pontos também muito importantes e que é importante também explorarmos, e que se inscreverem nos cursos aqui da Edit também terão a oportunidade de explorar. Obrigada. Era essa. Eu vou agora entrar um pouquinho mais no nível técnico, na verdade, muito mais nessa integração. Eu queria saber quais são os principais desafios que vocês enfrentaram a integrar o front-end com o UX Design e como superaram. Sim, muito mais para mostrar a experiência de vocês. Agora começo com você. Diabo. Eu vou dizer sempre isto quando tu começaste por mim, nunca estou à espera. Eu ia dizer que
pode parecer uma coisa muito fácil, mas para quem vem de um background de design, como creio algumas das pessoas que devem estar nesta nossa chamada, a questão da colaboração é sempre difícil, porque muitas escolas ainda dão uma formação inicial que é baseada numa atitude do designer individualista, do researcher individualista. Ora, nas empresas do dia-a-dia de hoje não é isso que acontece. Não é possível trabalhar sozinhos. E, portanto, eu diria que um dos maiores problemas que nós enfrentamos enquanto profissionais é saber trabalhar com pessoas que pensam de uma forma diferente de nós, que têm perspectivas diferentes da nossa. E, portanto, essa capacidade de comunicar de uma forma muito efetiva, ou seja, passar a mensagem que nós queremos fazer, passar com as nossas ideias, com o research que efetuamos, com os artefactos que criamos, seja wireframes, seja design systems, conseguir explicar isso efetivamente por um lado, mas também incorporar e criá-los de uma forma colaborativa com as restantes pessoas que pertencem a uma empresa é muito, muito importante. Por outro lado, também estar dispostos a ouvir da parte dos utilizadores, e se não funciona, se calhar é melhor irem por outro caminho. Existem muitas formas de fazer isto, não é? Muitos testes de usabilidade, testes de produto, testes de guerrilha, A/B tests até, que nós podemos ir incorporando no nosso dia-a-dia para nos irmos habituando a ouvir o feedback sobre o nosso trabalho. Legal. E agora passava a voz ao Porto. Opa, caiu. Technical malfunction. Já está. Eu, por acaso, tenho uma opinião que vai de encontro, obviamente, e acho que os design systems aqui vem ajudar muito também essa parte. E é muito importante aquilo que eu estava a referir anteriormente, que desde o início, ou seja, os projetos, os desafios, desde o início que devem ser abordados por uma equipa multidisciplinar, precisamente por causa disso. Para que toda a gente dê o seu input, muitas vezes técnico, muitas vezes específico da sua área, mas de outras vezes só meramente como utilizador ou como opinião, ok? E é muito importante serem envolvidos logo desde o início, ok? Todos esses momentos, como também referiu, do research, ou atividades que são se calhar mais destinadas unicamente ao designer, mas tem várias etapas, e essas etapas devem ser comunicadas, deve haver essa transparência nas organizações, perceber, e isto é algo que se passa hoje em dia também muito na formação de UX, que é, não devemos só simplesmente perceber o utilizador, mas devemos também perceber a organização, perceber os stakeholders, quais são as suas ambições, quais são os seus objetivos, e como é que está a estrutura montada. Acho que os design systems, e eu gosto sempre de usar esta analogia. Antes dos design systems, agora já começa a ter mais maturidade, mas eram basicamente, as pessoas pensavam que eram bibliotecas de componentes, ok? E eu sempre olhei, desde que comecei a estudar essa área, que sempre me interessou, interessa-me bastante, na altura quando comecei a ver os princípios do Atomic Design, Brad Frost, e a tentar perceber e a seguir o Atlassian, como é que eles incorporaram aqui o design system deles, mesmo o Carbon da IBM, e a forma como, ou seja, design é projetar, design é criar, ok? E como é que um design system, ou seja, um sistema de criar, deve englobar tudo isso, deve englobar todas as metodologias, todos os processos, todas as interações que nós temos que ter, todos os métodos, todos os passos e capas que existem na criação de um produto e no ecossistema de um produto. E isso pode estar tudo documentado, tudo organizado debaixo do mesmo umbrella, debaixo de um guarda-chuva, e precisamente para criarmos aqui um tom de voz único, ok? Ou seja, é muito importante que todos estejamos a falar a mesma língua dentro da mesma organização, para que a comunicação seja muito mais clara e a coisa evolua. Exato, não há muito mais, já foi tudo dito, basicamente. O vosso, posso acrescentar aqui a capacidade das pessoas estarem abertas realmente a perceberem o que é que a organização pretende, o que é que o cliente pretende, o que é que o utilizador pretende daquele produto ou serviço, e nós temos a capacidade também de termos um mindset aberto a essas opiniões, a esses feedbacks, e o mindset certo é, nós só vamos aprender a errar e a fazer. Portanto, toda a metodologia é aplicar, é ouvir, anotar, aplicar. Deu asneira, vamos atrás.
não há problema nenhum nisso. Eu não acho que haja nenhum problema e acho que todos partilham da mesma opinião. É muito por aí e vai chegar a uma altura em que vai acabar por acertar, vai ser aquela fórmula e é só aplicar em equipa, juntamente com toda a equipa, com toda a estrutura, bem desenhado, bem orientado, e acaba por sim, Natal, tinhas falado inicialmente, a pergunta era relativa a desafios, não é? Eu, quando comecei a trabalhar diretamente com produtos digitais, mais focado em produtos digitais, não tanto o design gráfico como tinha conhecido anteriormente, por exemplo, olha, vou usar uma analogia muito interessante, que é, nós no design gráfico também temos a necessidade de perceber as tecnologias que existem, ou que existiam, na minha altura, agora não estou tão a par, que existiam e interagir diretamente com esses fornecedores desses serviços, dessas tecnologias, que conheciam as máquinas, conhecem as tecnologias de fio a pavio, e era preciso comunicar bem com eles. E na altura em que eu era designer gráfico, essa comunicação era muito fluida, porque provavelmente alguém já há 10, 15, 20 anos atrás, os designers gráficos da altura tiveram se calhar dificuldades nesse sentido e encontraram desafios de muita gente que lhes disse isso não é possível de fazer e isso não dá. E eles foram desafiando e houve pessoas, foram apanhando pessoas que foram um bocadinho mais open-minded e que começaram a arriscar, e aqui começou a acontecer isso, ou seja, eu em 2018, quando comecei a trabalhar aqui, efetivamente apanhava muitas dificuldades, apanhei muitas dificuldades nessa comunicação, ou seja, era eu cá lá, ou seja, eu era o designer, eu era o developer e o developer é que mandava, isto depois também dependia dos locais, ok? E eu simplesmente ia com uma ideia, isso não dá para fazer, voltava para trás, ia com outra ideia, isso não dá para fazer, voltava para trás, e pronto, e esta comunicação era muito mais difícil. E ao fim de cerca de 6 anos, as coisas acho que evoluíram muito. Aliás, logo após eu, quando entrei numa agência que era enviada para o design, que era design first, a mentalidade era completamente diferente, ok? E havia logo essa tal comunicação desde o início, e acho que agora está tudo muito melhor, ou seja, muito mais fácil, e as pessoas já vão com esse mindset. Ainda há quem passe muito, quer de um lado, quer do outro, que, atenção, vocês é que são donos da razão, por isso não se deixem ceder, não se deixem bregar, pá, designer é que sabe e tem que ser à vossa maneira. Não é assim. Ok, temos que comunicar, temos que perceber, isso é muito bom numa altura, isso é muito engraçado numa altura, dependendo da idade, numa altura em que somos um bocadinho mais irreverentes, mas à medida que vamos começando a explorar o mercado e a trabalhar e ganhar experiência, pensamos que não é bem assim, há certas lutas que valem a pena ter, outras que não, e efetivamente é falar, comunicar, negociar. Eu ia acrescentar isso que estavas a dizer, André Martins, uma frase do Don Norman e que me vem sempre à cabeça quando nós falamos sobre estas questões do design e do desenvolvimento. O meu favorito é o Don Norman e o Jacob Nielsen, não é? São assim os dois grandes pais que nós temos dentro desta área. E o Don Norman diz que o design é na realidade um acto de comunicação. E para nós conseguirmos comunicar com alguém, temos que saber falar a mesma língua dessa pessoa. E isso é muito interessante porque pega exatamente no que tu estavas a dizer e na questão até da colaboração com as equipas de engenharia, com as equipas de produto, mas também com os utilizadores finais, não é? Se o designer não perceber o que é que o utilizador sente, o que é que o engenheiro sente, quais é que são as suas necessidades, quais é que são as necessidades da empresa, não vai conseguir, de facto, criar um produto que faça fit, que funcione, de facto, para os utilizadores, mas também para aquele contexto onde está. Desculpem este pontinho aqui extra. Deixem-me só complementar com uma coisa que estavas a dizer agora, Hugo, e realmente nota-se um bocadinho mais essa dificuldade, é nos developers mesmo. Falo pela minha área, eu também passei um bocadinho por isso, ou seja, não entender aquilo que se calhar o designer pretende, ou seja, a maneira como ele comunica a sua ideia para um developer, se calhar diz, olha, traduz missing zeros e uns, que não percebo nada disso. Ou seja, essa forma de comunicar evoluiu bastante e tem que continuar a evoluir para que, se calhar, o que pode parecer uma mera conversa de café, já ser a transmissão de ambos os pensamentos do designer e do developer, e ambos acabam por se entender um ao outro de uma forma muito mais rápida. Muitas vezes é desconhecimento total do lado de lá. Exatamente. Então, sim, e eu contra mim falo, há esta iniciativa, por exemplo, houve esta iniciativa no curso de Full Stack, de haver aqui uma fase introdutória de um designer a explicar, ou seja, o trabalho quando lhe chega, porque é que está assim, porque é que é assim, qual é o racional todo que vem por trás, e
e qual é o ecossistema que eles vão encontrar quando forem para o mercado de trabalho. Eu acho que isso devia haver também ao contrário, e já foi uma sugestão que inclusive eu já dei também no programa, na evolução do programa dos cursos, que é essa, ou seja, também haver aqui no curso do XUI também aqui um paralelismo, ou seja, essa comunicação vai ter que existir em algum momento, e portanto tentar perceber do lado lá o que é que é esperado e qual é o contexto do Estamos a pensar por igual para o curso de front-end e de UI UX, que daqui a bocadinho vamos, aí o pessoal vai falar, está a ser pensado e desenhado mesmo com esse mindset, que é conseguimos passar a comunicação para as pessoas e para quem quiser ser front-end developer, mas vai sair também com as noções todas de UI UX design, para realmente ser ali, se calhar, uma ponte que vai ajudar a que este processo seja mais rápido. Nossa, incrível. Eu queria perguntar agora de forma prática, quais são as ferramentas que vocês utilizam para facilitar essa integração? Não só essa comunicação, como também a integração dentro da equipe. Sim. Que ferramentas que vocês utilizam atualmente? Cadê uma pergunta que alguém fez? Deixa eu ver se que já era a próxima pergunta, por isso que eu nem cheguei a fazer. Que, enfim, ela ia fazer no final, mas eu acho muito pertinente, que eu gostava que falasse um pouco da vossa experiência em termos de hands-off entre o design e o front-end. Vocês já falaram um pouco. Que boas práticas recomenda e o que é que o designer pode ou deve fazer para facilitar o hands-off. E aí eu adiciono isso de que ferramentas vocês utilizam dentro dos projetos já. Sim, eu acho que quanto mais colaborativa for a ferramenta, melhor. Podemos passar aqui o caso do Figma, por exemplo, que já falamos aqui há pouco. Eu acho que é a melhor ferramenta, pelo menos a meu ver, que consegue ser mais colaborativa para que o designer e os developers consigam comunicar, e até mesmo com os stakeholders. Os stakeholders é capaz de, lá está, dependendo da comunicação, da forma como é comunicado, um stakeholder consegue olhar para um projeto de Figma, olhar para ali e perceber, se calhar, com algumas anotações, perceber o porquê daquela imagem ter sido aplicada daquela forma, porque é que o menu está assim, não está assado. Portanto, Figma é um bom exemplo. As ferramentas de gestão de tarefas da Atlassian, também, o Gira, propriamente. Embora um bocadinho mais confuso de trabalhar, mas acaba por ser uma ferramenta muito poderosa na gestão de projetos. Também dá para gerir a parte do design e a parte do front-end. No momento não me está a vir assim mais nenhuma à cabeça. Sim, que eu uso no dia a dia. Sim, tirando as outras de comunicação, não é? Mas que Sim, a parte da comunicação são simples, já toda a gente conhece. Mas efetivamente o Figma, eu acho interessante a maneira como o Figma tem evoluído. Precisamente é isso. Eu gostava de ir uma vez, um dia, ir lá ou conhecer alguém que me mostrasse as customer journeys e que mostrasse as personas que eles têm, porque efetivamente acho que está um trabalho muito bem conseguido nesse sentido, porque eles são pequenas evoluções do produto que vão tendo, assim como estavas a dizer, com pequenas anotações, com momentos, por exemplo, nós conseguimos ter um design system completo dentro do Figma, em que nós temos um componente com regras específicas de utilização desse próprio componente, e depois já de uma forma com variables que permitem que esse componente se transfigure com determinadas regras, e depois tem, por outro lado, o FigJam, ou seja, que também permite fazer outro tipo de tarefas e envolver toda a gente, porque é um ambiente muito menos tecnológico, muito mais simples, e para momentos de brainstorming, para momentos de diagrama, ou seja, acho que está mesmo muito bem conseguido e precisamente consegue englobar toda a gente dentro de uma organização, desde o stakeholder que não percebe nada de Figma, de design e desenvolvimento, ok? É o gajo das ideias e o gajo que manda, ok? Até o pessoal mais técnico do design, o pessoal do desenvolvimento, que também tem ali uma excelente ferramenta de handoff que tem evoluído muito bem. A parte da prototipagem, acho que no geral tem evoluído muito bem. Já ouvi, pronto, começam a surgir aqueles rankings, ou o estado do design, ou o estado das ferramentas, dos tools para 2025, e já começam a surgir, eu vi que vai estar a surgir agora uma nova, que também procura ir de encontro, ou seja, o Framer fugiu um bocadinho da parte mais de código, se calhar, ou é muito mais drag and drop, agora muito mais rápido. Mais drag and drop. Exatamente, e agora a outra, a que está a surgir agora, já está à procura através desta simbiose entre o desenvolvimento e o design, vão aparecendo, mas acho que o Figma está a evoluir muito bem e
quase não é, como tu dizes, é essa e gira, quase que nós utilizamos nada. Tem praticamente quase No um ecossistema. monopólio daquilo que é utilizado nas organizações diariamente. Se for a maioria delas perguntarmos o que é que usam para design, Figma, e para gestão de projeto, Gira. Eu acho que responde a coisa que fizeram aqui. Se o Figma ou o Adobe XD foi o melhor, é o Figma que é o mais utilizado. Eu acho que Sim, o Adobe XD tem as suas coisas boas, tem as suas coisas más, e eu de vez em quando ainda o uso, confesso. Mas o Figma é muito melhor, tem muito mais capacidade, é mais aberto, tem uma capacidade enorme de acrescentar plugins que basicamente melhoram imenso o nosso trabalho, coisa que na Adobe XD ficámos um bocadinho mais limitados. São ferramentas totalmente diferentes. Quando se calhar no Figma conseguimos ter uma noção, conseguir montar um projeto mais completo, design systems, com tudo, no XD não dá, é simplesmente montamos aí uma wireframezinha, envia-se para o cliente ou para o stakeholder e pronto. Ficamos ali mais limitados. Por isso é que muita gente, quando o Adobe XD saiu, estourou, foi um boom enorme, foi realmente utilizado por todo lado, mas praticamente o que me apresentou meio com esta força toda, ficou completamente de lado. Bom, Hugo quer complementar? Eu ia só acrescentar algumas coisas àquilo que eles disseram e que tem a ver com a questão do Confluence, que faz parte do grupo Atlassian e do Gira, não é? Normalmente as especificações que os designers, pelo menos até agora dos vários sítios por onde eu passei, fazem, quer do ponto de vista daquilo que são os componentes do design system, quer do ponto de vista daquilo que são os layouts ou a experiência para a aplicação ou para o web, o que acontece é essas especificações são colocadas de uma forma muito simples através do Developer Mode que o Figma tem, não é? O Dev Mode, que basta ligar o botãozinho e os developers conseguem saber exatamente qual é daqueles layouts todos que nós temos ali ou daquelas páginas todas, aquelas que estão preparadas para end-off e para começarem a ser feitas, isso por um lado. Por outro, o Figma tem também plugins que permitem, de forma manual ao designer, especificar o que é que quer exatamente ou como é que será a experiência final, o que ajuda a passar a informação também para a equipa de desenvolvimento. A outra é colocando todas estas especificações, e em muitas empresas isso também acontece, em muitas equipas de design, diretamente no Confluence, que acaba por ser assim como um repositório que explica toda aquela experiência e tudo aquilo que tem que ser construído, quer do ponto de vista de design system, quer do ponto de vista da própria experiência de uma aplicação ou de um site ou uma nova feature que é lançada. Essas duas ferramentas eu diria que são muito importantes. Existem outras, como o Zero White, já ouviram falar com certeza aí em cima, que também permite carregar as especificações daquilo que é o design system construído no Figma, diretamente, sem o designer ter que estar a construir as páginas no Confluence. Das últimas vezes ainda foi assim que eu trabalhei, com o Confluence, a ter que escrever tudo, a tirar imagens do Figma para o Confluence. E com estas novas ferramentas, como o Zero White, o nosso trabalho fica bastante mais facilitado e isso é muito, muito importante. O Zero White encontrou aqui uma oportunidade muito boa, porque quando os design systems começaram a ganhar força, não é? Depois temos outro desafio, que é onde é que vamos fazer o repositório disto tudo que estamos a fazer aqui. Eu, por exemplo, cheguei a fazer um repositório no design system no Notion também. Sim. E só que, idealmente, qual é o passo seguinte? Temos uma plataforma dedicada a isto. Um website que é o nosso design system, como tem as grandes empresas, ok? Mas nem todas são IBM, nem todas são Microsoft. Muitas delas são internas. Exatamente, e portanto, o Zero White acho que veio aqui e encontrou aqui um nicho muito, muito bom e aproveitou bem, e realmente é muito fácil, ou seja, termos uma página dedicada, um lugar dedicado só para a nossa reposição do design system, e fácil de ser alimentado e por aí fora. E atualizado, exatamente. Até o Git Design, basicamente. Vamos agora para uma perspectiva de, na verdade, profissional e mercado. Eu queria que vocês contassem um pouco como é que está sendo essa demanda por profissionais nessas áreas e quais são as principais skills e habilidades que vocês enxergam para os profissionais que querem começar, ou estão começando, enfim, ou querem se reposicionar. Hugo, você começa. Começo, e tem graça começares por mim, porque de facto, hoje tenho a vida facilitada para te responder a isso, porque antes de vir aqui para este Industry Session, estive a falar com um ex-aluno do curso de UX UI que tinha ido a uma entrevista ontem, e então estava agora naquela fase de passar para a segunda entrevista, e eu fiquei muito satisfeito.
uma das perguntas que ele fez foi, de facto, aquela do XD, porque tinham-lhe perguntado na entrevista sobre o XD e o Figma e como é que ele trabalhava com estas ferramentas, e eu achei muito interessante há pouco estarmos a falar disso. Eu diria que um dos desafios maiores para alguém que está a começar nesta área é perceber que a ferramenta não é tudo. Nós, quando começámos aqui esta nossa conversa a 4, estávamos a falar sobre a evolução das ferramentas e como elas estão constantemente a mudar, e hoje é o Sketch, amanhã é o Figma, outro dia é o Framer, e o que vier aí a seguir que nós ainda não sabemos. E muitas vezes o que eu sinto da parte dos designers que estão a começar é um foco muito grande sobre a ferramenta, quando elas, mais ou menos, sabendo trabalhar numa, com pequenas diferenças, obviamente, do ponto de vista da própria estrutura da ferramenta, vocês vão conseguir trabalhar em todas. Isso é muito importante. Eu diria que o foco principal está do ponto de vista do processo. O processo, a colaboração, a forma como nós conseguimos encontrar, de facto, problemas que são necessidades para os utilizadores e que não são apenas problemas do ponto de vista da empresa que nos está a pedir para resolver um problema. E, por outra forma, como ao longo desse processo nós vamos iterando com os stakeholders, com a equipa de engenharia, com a equipa de produto, com as restantes equipas de design, a nossa solução, que depois também terá que ser, obviamente, validada com testes de usabilidade, utilizando ferramentas como, por exemplo, o usertesting.com, que acaba por ser hoje assim uma daquelas grandes normas que nós usamos quando falamos de testar antes de passar para o desenvolvimento, não é? E depois de um produto estar desenvolvido, aí existe todo um outro tipo de testes que pode ser feito, nomeadamente os testes AB, aí já com uma experiência live que pode ser dada aos utilizadores. Mas o conhecimento deste processo longo e os designers, sobretudo, que estão a começar, não se focarem só ainda com uma lente muito fina sobre apenas uma das partes do processo, mas terem uma compreensão ampla de todo o processo de design de uma ponta à outra, eu acho fundamental, até para poderem, lá está, comunicar na mesma língua das equipas de produto, portanto, de negócio, e nas equipas de engenharia com quem vão ter que estar a trabalhar a par e par. Obrigada. Então, o mercado está exigindo muito mais essa visão completa, seria isso? Eu acho que sim. E, sobretudo, neste momento em que nós vemos a inteligência, para trazer o tal elefante na sala que estávamos a falar há pouco, um post no outro dia do Sr. Jacob Nielsen dizia que uma das tendências com esta introdução da inteligência artificial vai ser a necessidade cada vez mais de designers que tenham uma visão holística sobre os produtos. Ou seja, em vez de termos designers fixados só no research, e quando eu estou a dizer designers, estou a falar designers, researchers, pessoas que trabalham em produto, esta evolução que todos nós temos que fazer do ponto de vista das nossas competências técnicas e de formação têm que ser ampliadas. E vão ser ampliadas, quer nós queiramos, quer não, desde logo porque temos um grande apoio, que é a inteligência artificial, e que pode ajudar no nosso trabalho. Portanto, a integração destas ferramentas de inteligência artificial, que, aliás, uma das perguntas que eu tenho ouvido alguns ex-alunos dizer que ouvem nas entrevistas, é muito interessante. De que forma é que vocês usam a inteligência artificial ao longo de um processo? E como é que validam aquilo que estão a receber da inteligência artificial, que é uma outra questão também muito importante. Mas sem querer dominar a resposta, se calhar passávamos ao Porto. Assim, no meu ver, é constante, lá está, vai tudo bater ao mesmo sítio, é constante formação. Um profissional não tem que se adaptar, tem que continuar sempre a estudar, aplicar novas metodologias, querer aprender novas metodologias, estar dentro daquilo que sai de novo, daquilo que são os desafios que são lançados para o mundo, principalmente na parte do design e também desenvolvimento, que também está em constante alteração, digo, minuto a minuto, por assim dizer. O maior desafio mesmo é esse, pelo menos para mim, é a continuidade da formação e o querer dar essa continuidade para não ficar para trás. Sim, eu acho que, complementando também aquilo que o Hugo estava a dizer, e tenho-me apercebido muito disto ao longo dos cursos que tenho dado, em que vários alunos e pessoas que estão a chegar agora ao mercado focam-se muito, focam-se muito quer na parte de tecnologia, na parte de software, e depois focam-se muito
na avaliação qualitativa que vão obter do curso, ok? E dos mock-ups finais, ok? E hoje em dia, já há uns tempos, se calhar acontecia isso, conseguia-se bastantes trabalhos de freelance através do Dribbble, e mesmo agências que tinham a conta do Dribbble, mas hoje em dia as organizações procuram muito mais, olham muito mais para o processo mental, obviamente, se for um designer UX UI que faz o trabalho todo do início ao fim, obviamente que a componente visual também é importante e deve ser valorizada e é procurada, mas olham muito mais para o processo. E nós, inclusive aqui nos cursos da Edit, focamos muito isso, temos inclusive uma partezinha muito específica da apresentação dos próprios projetos, ou apresentação dos case studies que fazem, para como é que devem apresentar, de que forma, ou seja, nós também damos esse know-how, e isso é que é importante, ou seja, venderem-se a vós próprios, como é que é de apresentar. Há muitas pessoas que têm muita dificuldade, quando chegam aos nossos cursos, mesmo na parte da oralidade, de explicar, de falar abertamente, têm medo de se expor, ok? E nós tentamos também desbloquear um bocado isso numa zona de conforto, numa zona segura, que é as aulas, ok? E nos projetos, ou seja, apresentam perante um grupo que já conhecem, que se sentem familiares, ok? E depois tem ali um passozinho extra, por exemplo, no caso dos 360, em que podem, ok, agora vou recar mais um bocadinho e vou fazer isto para desconhecido, para um cliente real, e isso é mesmo muito importante porque, efetivamente, a comunicação está sempre lá. E isso é que se devem focar as pessoas que entram, devem focar-se em apresentar bons processos que façam sentido, ok? Mesmo que muitas vezes até validações de pressupostos ou não, ou seja, contradições de pressupostos, e isso, apresentar isso, mostrar que chegaram nessa conclusão, que tinham esta ideia, que achavam isto, e afinal, depois de pesquisa, com dados concretos, que não é assim que acontece, isso é muito importante mostrar, e é isso que acho que as organizações procuram. E só trazendo aqui para até um ponto de observação, Hugo, muito da perspectiva do front-end, como é que vocês enxergam? Porque eu vejo, assim, isso são perguntas que fazem para a gente aqui dentro da Edit, a migração de UX que desejam aprender front-end, ou ao contrário, front-end que quer integrar o UX. Então, vocês já conseguem observar essa movimentação desse profissional mais híbrido? Tipo, ele já tem um mercado que já está ampliando, mas também não só para o UX, mas também alguém que tem uma visão mais já puxada para o front-end também? Como é que vocês veem isso? Tanto do Porto quanto Lisboa. E aí, escolham quem vai responder essa bomba. Tu lanças a bomba. Não, é muito interessante porque há muitas pessoas que hoje fazem trabalho de engenharia, ou seja, desenvolvimento, front-end e back-end development, e que têm um interesse muito grande sobre a componente de UI. Já existem diversos títulos para essas novas funções, que são pessoas que dominam não só a componente de desenvolvimento, mas também a componente de user interface, a componente de usabilidade, e este curso, aliás, de front-end e UX é bastante interessante nesse aspecto, porque cria claramente a ligação entre os dois. Mas também vemos o contrário, ou seja, pessoas de UX designer, de UX design ou de product design, que às vezes encontram uma vaga no mercado de trabalho que pergunta por, então, e sabes HTML e CSS? E ficam logo muito assustados a perguntar, então, mas eu não vou fazer código. A questão não é o fazer ou não fazer código, a questão é o perceber a tal linguagem, conseguir entender o trabalho das outras pessoas com quem vão ter que trabalhar, não é? E se perceberem as dores dessas pessoas, aqui a equipa de engenharia, também será mais fácil criar um produto, uma aplicação, uma experiência, um website que funciona e que vai também responder às necessidades dos utilizadores. Muitas vezes, e sobretudo nas startups, não interessa muito a questão de criar o produto mais perfeito do mundo, não é? Até existem aquelas expressões como MVP, Minimum Viable Product, que é um belo exemplo disso. Os produtos vão crescendo, eles são lançados, digamos, com o mínimo custo e o mínimo tempo de desenvolvimento, quer do ponto de vista da engenharia, quer do ponto de vista de design, e depois, através de uma interação, de uma melhoria contínua, esses produtos vão ser melhorados. Há muitos casos, como o exemplo do Instagram, não é? E muitas plataformas, como o Facebook, também surgiram assim, como pequenas ideias que tentavam responder a necessidades dos utilizadores. Um outro exemplo é o Uber, estava-me agora a lembrar disso. Era para todos nós muito difícil apanhar um táxi no meio da rua, tínhamos de estar debaixo de chuva, e hoje
com os telemóveis nós conseguimos chamar um Uber à porta da nossa casa e isso é muito, muito interessante como as tecnologias conseguem responder a isso e como nós, designers, researchers, front-end developers, back-end developers, estamos incluídos neste processo de transformação social e tecnológica. Agora passava para vocês, aí no Porto. Lá está, é muito dentro disso, porque essa metodologia acaba por ser aplicada em qualquer tipo de organização. E se um UI UX designer quiser realmente aprender código, não é? Pode perfeitamente aprendê-lo, lá está, não tem que se calhar tornar-se um front-end developer, deixar de ser um UI UX designer e tornar-se um front-end developer, mas aquilo lá está, o tipo meio termo, o developer híbrido, por assim dizer, ou o designer híbrido, que consegue ter a capacidade de entender aquilo que o típico coder, né, pede ou solicita, e o designer conseguir perceber ou até mesmo ajudar nessa implementação de uma, se calhar, não se calhar com uma técnica, pode não ser tão tecnicamente evoluído, como se calhar um front-end developer ou um back-end developer de raiz, mas se conseguir ter esse know-how e a conseguir ajudar na implementação, é mais um da equipa, é mais um que é bem-vindo, sempre que consegue apoiar e ajudar as equipas a lançar os seus projetos e a ajudar a empresa a atingir o objetivo. Aliás, eu acho que cada vez mais a componente híbrida nas empresas e nas equipas é importante, não só na nossa área de desenvolvimento e design, como em muitas outras, que se conseguirmos comunicar todos uns com os outros, já estamos a ser híbridos. Se a mensagem passa do designer para o contabilista, por exemplo, portanto já está ali um bocado o método híbrido. É muito por aí. Eu acho que prende-se muito com o que ela estava a dizer no início, do espírito crítico e da curiosidade de cada um. Sim, eu queria saber, ou seja, acho que o saber não ocupa lugar. E só ganhamos, do ponto de vista social, do ponto de vista humano e do ponto de vista profissional, se nós percebermos o contexto do outro, percebemos efetivamente como é que as coisas se fazem, ninguém está à espera de construir uma casa sozinho. Ok? Há picheleiros muito bons, há carpinteiros muito bons, há trolhas muito bons e, portanto, há sempre o seu espaço. Mas é importante que todos eles percebam como é que as coisas são feitas porque as coisas tocam-se todas umas nas outras, não é? Eu noto mais esta passagem, efetivamente, do design para o desenvolvimento, para a programação, e muitas vezes, por muito que digam que é simplesmente porque descobri que afinal era mesmo isso que eu queria fazer, há muitas vezes que se prende, efetivamente, e não tem mal nenhum, com o mercado em si, com a procura e mesmo com o nível ou seja, com a retribuição de um designer e de um developer. Ou seja, e as pessoas procuram um nível de vida melhor, se calhar vamos mudar de área para procurar uma coisa melhor, ou então não estou a arranjar emprego em design, vou tentar no desenvolvimento, que à partida vai haver mais vagas, e está tudo bem com isso. Claro. Mas tem que haver sempre, ou seja, dentro destas decisões tem que haver sempre essa lógica. Obviamente, que alguém que tenha uma formação, que até já tenha eventualmente até trabalhado em UX UI e agora vai fazer uma especialização em front-end, obviamente que fica um profissional muito mais completo, principalmente se nunca perder a curiosidade, por exemplo, do lado do design, de continuar a ir pescar aquele bocadinho e absorvendo aquele conhecimento, ir evoluindo. Depois, do ponto de vista técnico, no front-end, que estão com as tecnologias que estão a aparecer, que vão facilitar o meu trabalho, voltando aqui para o AI, que pode ajudar muito a alavancar muito essa parte, mas com os prompts corretos, ou seja, saber como usar o AI, acho que efetivamente é muito vantajoso. E acho que um curso de front-end UX, acho que pode ser mesmo muito interessante. O conceito é mesmo muito interessante, precisamente ajuda nessa parte da comunicação. Sim, obrigada. O ChatGPT é até uma ferramenta interessante. Alguém estava aqui a falar no nosso chat aqui do Google Meet sobre as ferramentas, e o ChatGPT é um bom exemplo de uma ferramenta que cria código e, portanto, as próprias equipas de desenvolvimento estão a integrar o ChatGPT nos seus processos de criação do código que vão usar, mas também ferramentas como o Figma, ao qual podem associar outros plugins, já permitem exportar código diretamente, e o Figma é muito bom até para a criação de código React, código Vue, etc, ou código para aplicações em iOS ou em Android. Portanto, já saem
trechos de código, por assim dizer, muito bons e que podem dar uma grande ajuda depois do ponto de vista de desenvolvimento. Exato. É só este ponto extra que eu me lembrei agora. Não. E só um pontinho extra para o pessoal que for ficar aqui, que seja developer, o Black Box, que é a AI utilizada, mais utilizada até dentro dos IDEs de desenvolvimento para ajudar na criação de código, também, lá está, é uma ajuda enorme, sendo bem utilizada, desbloqueia-vos facilmente um problema. Pronto, já estávamos a falar aqui do AI, o Black Box merece a menção porque realmente é muito interessante. Nós temos que olhar sempre para estas evoluções como formas de nos facilitar a vida. Sim, o carro exato. surgiu para não termos que andar a pé ou andar de cima de animais e chegarmos mais rápido aos sítios, ok? Portanto, acho que não implica, lá está, o uso aí não implica que vamos deixar de estudar, porque deixarmos de estudar, nós não somos capazes de pedir ajuda às AIs para nos desbloquear um problema que estamos a ter. E verificar se a resposta está certa ou não, não é? Exatamente. Depois temos sempre que fazer esse papel. Olha, recentemente fiz até o curso de inteligência artificial, só que aplicado a marketing, que é a minha área. E os eventos que eu venho fazendo, a gente teve o curso de Generative AI, enfim, o curso de inteligência artificial voltado ao design. E o que eu mais escuto em todos, assim, o resumo é, eu tenho mais liberdade para criar. Então, acho que é isso que a gente tem que pôr em mente. É a autocrítica, isso foi sempre revisado em todos os lugares. Tipo, é uma ferramenta. E a pessoa que está manipulando essa ferramenta tem que ter habilidades e competências para conseguir interpretar aquilo da melhor forma. Eu acho que vem para ajudar, eu acho que essa integração é ótima. E se eu puder dar um testemunho aqui, eu não sou da área de desenvolvimento, mas sou da área de marketing, eu fiz o UX, e para mim é um outro mundo que abriu, porque facilita no meu processo de marketing, porque na hora que a gente está vendendo, enfim, e a gente é muito, por isso que a gente está melhorando, tentando melhorar o website, é a hora da verdade da compra, e eu preciso entender para poder passar até para quem vai desenvolver, eu preciso entender os processos para saber onde é que a minha área também pode evoluir. Então é mais ou menos nesse sentido. Você pode não trabalhar com isso, mas se você entender o desenvolvimento, se você entender o UX, você consegue ser um profissional mais completo. Nem que seja só para ser um nerd como eu, gente. Continue estudando, que eu acho que complementa muito. E um dia, quem sabe, vocês gostem e migrem para a área que vocês imaginarem melhor. E já dentro dessa perspectiva, eu queria perguntar, principalmente para você, André, qual é essa diferença? Como é que vai ser esse curso de front-end? Já falando um pouco mais sobre ele, o front-end e UX, para a gente conseguir diferenciar até com os dois, por isso que eu trouxe o Hugo e o André, para eles falarem um pouco até de como é que são o curso de UX em cada lugar, mas eu queria primeiro que você explicasse um pouco como é que vai ser esse curso. Exato, pronto, lá está, nós já temos vindo aqui a mandar para as nossas larachas no que toca aquilo realmente que pode ou que deve vir a ser um curso de front-end e de UI UX, ou seja, esta introduzir da parte da comunicação é muito importante. Portanto, o curso vai ter não só para a sua componente prática e teórica, ou seja, o pessoal vai iniciar com HTML, CSS e JavaScript. Realmente é importante que tenham essas bases para que possam passar para a framework, ou seja, e a seguir vamos passar realmente para React, porque React é mais utilizada e é mais solicitada no mercado atualmente. Se vocês forem ver as ofertas que são publicadas diariamente, muitas delas pedem React. O Vue.js também já a começar a ter algum destaque, mas o React está a ser muito solicitado. Ou seja, capacitar-vos desta componente de desenvolvimento de front-end com estas tecnologias, mas complementar isso, ou seja, vocês vão desenvolver o código vão desenvolver em código aquilo que vocês vão desenhar com o Figma, na parte de UI UX, ou seja, vocês vão aprender todos esses conceitos de UI UX no curso, que depois vocês podem fazer a conversão e tornarem-se um profissional mais completo, o tal profissional híbrido, o tal designer ou developer híbrido, que consegue comunicar com estas duas grandes vertentes do desenvolvimento de um produto em qualquer empresa. E conforme estava a dizer, vai ser HTML, CSS, JavaScript e React, muito focado na parte prática, embora vocês vão ter que perceber um bocadinho a parte teórica, mas sempre uma componente muito prática, com vários exercícios, várias amostras de código, como é que se faz metodologias e como é que se faz bom código, que é importante. E depois também a parte prática, que vocês vão aprender a trabalhar diretamente com o Figma para criarem as vossas wireframes, boas práticas de utilização não só de software, como de UI UX. Portanto, acho que será um curso bastante completo, que complementa as duas áreas
e vocês sairão certamente profissionais bem melhores e mais capacitados e com superpoderes, praticamente. E só uma dúvida, tem requisitos de entrada? Porque tem muita gente perguntando isso. Assim, se vocês vierem com algum background já, facilitamos muita tarefa. Ou seja, vocês forem já designers ou forem já developers front-end, neste caso, facilitamos imensa tarefa, portanto conseguem, se calhar, focar-se um bocadinho mais na parte de design ou vice-versa. Mas se não tiverem conhecimento algum em nenhuma das áreas, não há problema nenhum. Porque o curso vai ser criado, está a ser criado de forma a que quem não tem conhecimento comece do zero, por assim dizer, a perceber o que é HTML, o que é CSS, a introduzir ao JavaScript e depois assim passar para a parte um bocadinho mais difícil, claro, da parte das frameworks, que quando forem se apanharem bastante bem, que apanharão de certeza a base, passando para a parte mais difícil, vai ser queijo, porque aquilo é realmente bastante simples de se trabalhar. Isto no desenvolvimento, como na parte de design, é a mesma coisa, se não têm conhecimentos, vindo para o curso, vocês vão aprender tudo o que precisam para se tornarem UI UX designers. Okay. Não querendo aqui meter nesta apresentação, acima de tudo, parte muito e vou voltar a um assunto que é a curiosidade, ok? Não fiquem a pensar, seja em que curso for, que as 3 ou 4 horas que vocês tenham pós-laboral ou ao fim de semana, seja o que for, que chega para vocês efetivamente chegarem a um patamar sólido de profissional, está bem? Depois disso, exige esforço, obviamente, depois disso, manterem-se a par, nós inclusive, e falo por mim, nós damos muitas sugestões, quer da nossa experiência pessoal, ou seja, de bases de dados, bases de informação, fontes de informação fidedignas muito boas, que estão constantemente a ser renovadas e atualizadas, e para vocês manterem a par, mas exige esforço pós-aulas de curiosidade, procura, de exploração, e nós até gostamos disso, ou seja, que vocês cheguem numa aula seguinte e digam, olha, encontrei isto, o que é que acham, o que é que tens a dizer sobre isto, ok? Porque mostra mesmo que há uma vontade. Okay? Há muitas vezes, já me tenho apercebido de alguns alunos que contam que, ou seja, a carga horária é pesada, principalmente alunos de longe, que estão a contar que não, eu às 4 horas chega, mas depois há sempre momentos, especialmente em cursos tão práticos, que exige mais algum esforço da nossa parte. Exato, e o caso do front-end e design, nós estamos a juntar aqui duas áreas que são muito cruciais e que ambas requerem aprendizagem contínua, mesmo que acabem a formação e saiam daqui com uma bagagem muito boa, não se podem esquecer que têm que chegar a casa de vez em quando, pegar, fazer um designzinho no Figma, montar uma aplicação, desenvolverem um website para vocês, ou seja, praticar. Vocês pegam no vosso conhecimento que adquiriram e praticam-no diariamente. Se não puderem diariamente, 2 em 2 dias, mas o importante realmente é não largar a parte prática e não deixarem de praticar, porque isto está em constante evolução. O que vocês aprendem, se calhar, hoje connosco, daqui a um mês pode já não ser tão utilizado, estar um bocadinho desatualizado, e as coisas vão aparecendo, coisas novas, e aí que acaba também o nosso trabalho como tutores e researchers para poder ajudar e passar as metodologias e as técnicas mais recentes, mas um bocadinho a vossa vontade e o vosso trabalho de casa, de procurarem, quererem saber, e chegarem a não saber até nos surpreenderem, se calhar, com algo que nós ainda nem sequer sabemos. Exatamente. Ou seja, e essa parte é muito boa. Se vocês chegarem a não saber com algo que nós, pronto, não sabemos tudo, mas com curiosidades novas, com coisas novas, é importante para nós, para vocês e para toda a escola e para com quem vocês estão em contacto diariamente. Isso é muito bom. Bom, agora porque a gente já está também... Vou dar uma apressada para conseguir fazer a resposta das perguntas. Mas só para comentar, Hugo e André, para quem não quer saber de código, a gente recebeu uma ligação outro dia, inclusive, falando, eu não quero saber de código. Eu quero ser UXer, não quero pagar nessa parte. Como é que tá? Como é que é o curso? Explica um pouco aí, se quiserem. Queres começar, André? Força. Posso começar. Pronto, considero que é um curso também, lá está, bastante prático. E eu vi ali bastante completo, aliás. Eu vi ali uma pergunta interessante, que assim, nós não estamos com o chat aberto, então só vi e ela desapareceu, não ouvi na totalidade. Mas tinha a ver com a questão de se sugeriam para alguém, para um profissional do UX UI, sugeriam um curso de faculdade ou um curso prático, técnico-prático, como os que nós temos aqui. E muito honestamente,
Obviamente que eu trouxe muito background no meu curso, da minha licenciatura, ok, em design, muito background conceptual, uma forma de pensar, uma maneira de pensar diferente, de encarar os problemas, ok? Mas sem o curso da ETI eu não conseguia exercer o que estou a exercer neste momento. Na altura precisei mesmo deste acompanhamento local, ou seja, eu tentei tirar curso online, mas não faltava sempre alguma coisa. E este acompanhamento local por parte dos tutores, a altura que eu agora também reflito nas minhas aulas, a transmissão de experiências profissionais reais, ok, de vários contextos, isso é mesmo muito importante. E então, basicamente aqui no curso de UX UI, nós passamos por UX UI, ou seja, estas três vertentes UX UI, User Interaction e depois uma parte mais de Visual Design, ok? E todas estas partes estão interligadas para criar um produto sólido, ok? Temos inclusive aqui, eu vou falar aqui, já tive em 2 programas diferentes, 2 metodologias diferentes, uma metodologia em que nós tínhamos 3 exercícios por curso e outra metodologia em que tínhamos um exercício grande pelo curso todo, ok? Mas todas elas muito focadas nas diferentes metodologias, nós passamos praticamente quase todas as metodologias existentes em cada uma destas áreas, passamos por elas, fazemos exercícios de algumas, ok? Provavelmente as mais utilizadas e as que vocês provavelmente vão usar mais, mas passamos por todas elas, ok? Pois é, obviamente, parte também de vocês, e nós também vamos passar isso, perceber qual é que devemos usar em determinada altura, porque não faz sentido muitas vezes usarmos todas, ok? Depende das respostas que nós tivemos à procura. Mas no fundo é isso, ou seja, nós fazemos uma boa parte de research, ok? Perceber o utilizador, criar empatia com o nosso utilizador, damos também aqui as tais noções de empatia com os stakeholders, de conhecimento da organização, do negócio, ok? Isto é muito importante. Depois passamos então para a parte mais de interação, ok? Com o UI, como é que nós vamos interagir com o nosso produto, quais são os canais, quais são os métodos, ok? Em que contextos é que nós vamos interagir com o produto, isso é mesmo muito importante para a definição da experiência. E depois, quase que vamos dar aqui uma espécie de uma roupagem, vamos puxar pelo lado emocional, o design emocional, porque um design, uma solução funciona, uma solução mais bonita, ok? Ou seja, uma solução mais agradável que vai puxar pela parte emocional do utilizador, ou seja, ele não se vai, se aquilo funcionar bem, se for fluido, se responder às suas necessidades, ele vai se sentir tranquilo, vai se sentir bem, ok? Se por outro lado for acessível, por alguma razão, por alguma dificuldade que eu tenha daquelas, imaginem que nós já falamos aqui, ou seja, todos esses pequenos pormenores que são abordados depois na parte de visual design, ou seja, tudo influencia a experiência e tudo isso é abordado para um produto, para depois terem um produto final forte, ok? E um bom study, um case study para apresentarem em portfólio. Mas, Hugo, por favor, complementa. Eu ia acrescentar a isso que tu disseste, de facto, independentemente do curso que vocês escolham, no curso de UX UI Design, quer em modo presencial, quer também em modo remoto, acaba por estar normalmente dividido em 3 projetos, antes do projeto 360, que é o projeto real, não é? Com um briefing real, um cliente real e que vos lança um desafio. Mas antes desse, habitualmente nós costumamos ter 3 projetos. O primeiro é um projeto mais simples de web design, redesign de um site. O segundo já é mais dedicado a mobile, portanto está mais relacionado com o desenho de uma aplicação. E o terceiro varia um bocadinho, porque depende um bocadinho daquilo que cada um de vocês, cada grupo, tende a fazer, mas normalmente é um projeto mais complexo, que inclui app, pode incluir um quiosque, multimédia, pode incluir um site. Ou seja, vamos aumentando o nível de dificuldade em cada um destes projetos. O nosso objetivo com a criação do curso organizado desta forma pedagógica é que vocês, quando chegam ao fim, têm 4 projetos que podem levar a uma entrevista. 4 projetos onde seguiram todo o processo de UX Design de uma ponta à outra. Pegando naquela pergunta que o André Martins há pouco estava a dizer ali do chat, uma das diferenças desta escola em relação a outras é que os módulos estão integrados entre si. Ou seja, vocês têm um exercício que vai do módulo de Research, passa para o módulo de Interaction Design e vai para o módulo de UX Design ou Visual Design, como lhe quiserem chamar. E isso é uma grande diferença, porque não vão encontrar isso numa faculdade, ou seja, não vão encontrar isso em muitas outras escolas até espalhadas pelo mundo, porque simplesmente exige muito mais dos tutores, muito mais comunicação, muito mais interação. Planeamento.
planeamento, mas para vocês é muito mais útil, acreditem, porque na realidade, quando chegarem ao mercado de trabalho, vai ser este processo de uma ponta à outra que vocês vão ter que demonstrar. Se só tiverem, por exemplo, se tivessem os módulos separados, como acontece em alguns locais, vocês saberiam fazer um teste de usabilidade, mas não perceberiam como é que chegavam ao teste de usabilidade, nem o que é que faziam a seguir aos dados que obtiveram no teste de usabilidade. Portanto, esta interligação entre os módulos, as metodologias, os processos, e que depois termina em cada um destes exercícios com uma apresentação, portanto, em cada um destes exercícios vocês têm que criar uma apresentação onde vão treinar as tais skills de comunicação, que nós estávamos aqui a falar desde o início, é muito importante, porque lá está, para falarem a língua dos engenheiros, a língua do negócio, a língua dos clientes, a língua dos utilizadores, vocês têm que conseguir explicar aquilo que querem dizer. Portanto, estes exercícios todos que vão existindo e que vão tendo estes passos de menor dificuldade, obviamente, para maior dificuldade, e terminando no 360, que é um projeto real, não é? Vocês vão tendo a oportunidade de explorarem tudo aquilo que compõe um processo de UX, Research, Design ou de Product Design também, uma área muito importante. Muito obrigada. Eu vou agora para as perguntas. Quem tiver perguntas, a gente vai para o chat. A gente vai estender um pouquinho, porque realmente foi incrível a conversa. Eu vou pegar algumas já foram respondidas, mas se vocês tiverem outras relacionadas, vocês podem perguntar. Mas eu queria acrescentar que aqui na Edit a gente tem cursos um pouco mais direcionados para o que você quer de carreira. Tem pessoas que gostam mais do UX, que querem mudar de carreira, ou já são posicionadas como designer. Temos online, temos presencial, temos Lisboa, temos Porto, e temos também o curso de front-end e UX, que vocês podem ter essa perspectiva mais global, ou enfim, entender mais essa linha que seja código UX. Nós temos também o curso de front-end, especificamente aqui em Lisboa, para quem quiser, enfim, hoje eu sou UXer, hoje eu sou dessa área e quero entender mais de front-end. Tem só front-end, é presencial. Temos o curso de full stack, que aí você aprende de uma ponta a outra, ou seja, front, back, você aprende tudo, tanto Lisboa quanto Porto. Então tem para todos os gostos. Quem tiver dúvidas mais pode ir no nosso website ou pode mandar mensagem. Vocês ficaram aí, a maioria ficou com o nosso contato. E qualquer dúvida surgir, estou sempre aqui. Natália, a gente pode me procurar. Deixa-me só acrescentar, Natália, que se já tem informação nesta área, também tem o curso de UX and Product Leadership, que é também um curso que, caso vocês já tenham as bases de UX UI, podem prolongar e fazer uma versão mais avançada daquilo que têm nesta fase inicial. Tem para tudo, tem prototyping, vou falar para vocês os cursos que a gente vai oferecer. Prototyping, pode dar uma olhada no nosso site, temos o UX Research, que vai ser lançado, temos Design System, que está sendo desenhado, temos UI avançado, temos os workshops como Figma, Base, Figma Master, temos inteligência artificial. Então, toda essa linha que vocês querem direcionar, entre no nosso site, manda contato, ou se vocês tiverem ideias, a gente está sempre aberto. Eu acho que é isso, o mercado está sempre evoluindo. Tem algumas perguntas que já foram respondidas, outras foram respondidas agora, como vocês perguntaram, tem muita gente perguntando esse direcional, tipo, qual curso, se uma diversidade, se um curso prático seria mais o direcional, mas acho que vocês responderam isso falando que depende do que a pessoa quer e depende do background. E aqui na Edge a gente tem cursos mais práticos. Óbvio que se você quer, enfim, não sei. E aí eu jogo a pergunta para vocês, uma coisa mais acadêmica, acredito que, enfim, se quiserem ser estudiosos e tudo mais, uma universidade, óbvio, não vou aqui ser doido e falar para vocês que uma universidade não é boa. Mas se vocês querem um direcional de carreira, enfim, ter um curso mais prático, eu acho que eles deixaram bem claro que a Edge tem essa componente. Deixa-me acrescentar ao que estás a dizer, que no caso do curso de UI, em geral, UX UI, perdão, não é o curso de UI, existe sempre uma primeira parte teórica em cada aula e depois uma parte exatamente igual do ponto de vista de tempo, mais coisa, menos coisa, prática. Ou seja, tudo aquilo que do ponto de vista teórico vocês também aprendem no curso, vocês na mesma aula põem em prática com aquilo que estão a fazer, tendo sempre acompanhamento dos tutores, o que é muito importante. Uma outra diferença é que os tutores que vocês encontram aqui, como é o nosso caso, de nós os três que estamos a falar convosco, todos nós estamos no mercado de trabalho. E, portanto, nós temos uma experiência que é uma experiência real. E que muitas vezes no mundo académico, infelizmente, não é isso que acontece. No mundo académico, universitário, vou pôr assim, não é em todas, obviamente,
mas em algumas escolas ainda existe um tipo de formação em que os professores, por não terem a experiência do mercado de trabalho real, depois também não conseguem ajudar os alunos a responder àquilo que vão encontrar no mercado real de trabalho, àquilo que vão encontrar numa entrevista, àquilo que vão ter que responder numa entrevista, à forma como devem organizar o portfólio. E, portanto, esta nossa experiência, vocês usem a nossa experiência, a nossa rede de contactos e também a rede de contactos que vão fazer com os vossos colegas ao longo do curso. A minha ideia é que os cursos aqui da Edit são muito bons. Existem até grupos de antigos alunos da Edit, onde são partilhadas propostas de trabalho apenas exclusivas para os alunos que tiram aqui os cursos e, portanto, eu acho que têm tudo a ganhar. E não estou a dizer isso por estar a dar aulas aqui há tanto tempo, mas porque eu acho que é mesmo uma boa experiência. Se o outro lado é se é uma experiência fácil, obviamente se querem talvez cursos fáceis, talvez aí já não seja tão fácil, porque vai exigir de vocês trabalho, nós somos exigentes, mas isso também é bom, porque temos a exigência que vocês vão encontrar no mercado de trabalho. E também temos a experiência para vos ajudar e acompanhar ao longo de todo o processo. Portanto, contem connosco e nós estaremos lá para vos ajudar. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Vocês costumam fazer, digamos, revisões ao que foi aplicado pelo front-end? Ou até mesmo mais frente ao desenvolvedor de back-end? Se sim, como lidam com alterações não comunicadas? Tipo, de quem é a culpa? Foi a Magali. Vou deixar vocês responderem aí como é que é a experiência de vocês. Eu estava rindo um pouco também sobre... É complicado. Quem quer responder primeiro? Eu diria que talvez essa ideia da culpa... A culpa aí é na comunicação, não é? A comunicação em algum lado no processo falhou. E em vez de pormos a culpa para cima dos outros, eu acho que temos que pô-la logo para nós. Provavelmente nós designers que fizemos criámos uma experiência nova, temos a obrigação, o dever, por assim dizer, de falar com os front-end developers, com as equipas de desenvolvimento, manter o canal de comunicação sempre aberto, para garantir que isso não acontece ao máximo, não é? Portanto, isso é como nas relações entre duas pessoas, nas relações amorosas. Nós não podemos atribuir a culpa ao outro e dizer, tu não falaste comigo. Então, mas todos nós temos um papel. E nas empresas, no mercado de trabalho, é exatamente igual. Nós não podemos pôr-nos no nosso cantinho, eu fiz o meu design, entreguei as especificações e está terminado. Não está. Lembrem-se que aqui o processo é contínuo, ele nunca termina. Portanto, devemos continuar a acompanhar, devemos continuar a colaborar com todas as equipas para garantir que situações como essas, se aconteceram, não se voltam a repetir no futuro. Exato. E se calhar usar aqui uma abordagem de não deitar as culpas para ninguém, mas se for no caso, seja do design para o front-end developer ou do developer para o design, é vice-versa, dá para as duas situações, querermos perceber porque é que algo mudou, principalmente. Não, se de repente tudo muda, pode acontecer, né? Tentar querer perceber porquê, qual foi o propósito, o motivo, e não simplesmente entrar em negação que pode criar conflito nas equipas e isso estraga todo o processo. Esse vosso mindset de ok, trocaram isto tudo, porque será? Vou tentar saber. Se calhar não é se calhar, tem a sua lógica, teve o seu motivo. Portanto, lá está. Como o Hugo já estava a dizer, é a comunicação que não pode falhar. Se falhou, a culpa ou é do designer, ou é do front-end developer, ou é do stakeholder. Falhou ali o processo. E cabe-nos a nós, quanto equipa, ir em conta do que falhou e tentar resolver em equipa. Não é ser o developer que eu sei como é que se resolve, eu trato. Não. Em equipa. Comunicar, falar o que é que te levou a tomar esta decisão e não aquela, perceberem-se uns aos outros e no fim dão um high five todos uns aos outros e resolvem o problema em conjunto. É assim que se faz nas empresas. Desculpa, ia só acrescentar que na maior parte das empresas que seguem metodologias ágeis e um modelo de sprints de 2 semanas ou uma semana, depende dos casos, algumas até têm mais tempo do que isso, existe no final das sprints também aquilo que é uma retrospectiva, onde nós analisamos o trabalho que foi efetuado, o que é que correu bem e o que é que pode ser melhorado. E esses dados são muito valiosos porque nós estamos a aplicar aquilo que estávamos a falar sobre o processo de design ao nosso processo de trabalho.
portanto, se detectamos no final de uma sprint que houve um erro, nós no próximo já sabemos o que é que temos que fazer para o melhorar, com o apoio dos nossos colegas e também de nós próprios, não é? Começa também em nós essa capacidade de corrigir as situações. Quiser adicionar alguma coisa, André? O outro André. Não, basicamente só acrescentar que do lado de lá o utilizador não sabe quem é que errou, nem quer saber. O nosso foco tem que ser, ok, a coisa não correu bem, vamos resolver em conjunto. Aqueles nem sabem quem nós somos. Exatamente, não sabe quem está do lado de cá, por isso não adianta de nada estarmos com essas quesilhas, tem é que se comunicar e resolver. Eu vou trazer uma coisa muito legal, quem tiver a oportunidade de ver no nosso YouTube, que foi o evento sobre gestão de projetos com a Sofia Francisco e o Luciano Calegari, que são nossos tutores de DPPM, que é Digital Project Process Management, e eu achei incrível. Eles falaram muito sobre a culpabilização. Se as empresas elas não têm, e isso está ligado muito à gestão de projetos, se você não procura culpado, se houve um problema, é o problema da equipe, se houve um problema, é o problema no processo. Então, essa culpabilização não deve existir dentro das... Óbvio que tem níveis e níveis, mas a gente diz num processo como esse de produtos digitais, onde você tem constante teste, constante mudança. Então, desligar um pouco dessa cultura da culpabilização pode ser um caminho muito bom. E a empatia, né, dentro da equipe, de se comunicar e entender que você está aberto, você está aberto à discussão e a trazer. Se o front-end entendeu que, se a pessoa que está desenvolvendo entendeu que talvez um caminho seja melhor, discuta com o seu UX, ou com o seu designer, enfim, ou com a pessoa responsável por isso, ou até com o gestor do projeto, e resolva isso da melhor forma. Acho que é mais ou menos esse o caminho. Bom, outra que tem aqui é um pouco específica, mas é sobre a Quality Assurance, como fazer de forma detalhada e funcional com os devs sem causar constrangimento em algum ponto. Juro para vocês que eu não entendi muita coisa, mas talvez eu não sou tanto da área, mas eu assumo que seja sobre a qualidade. Enfim, se vocês puderem responder. Normalmente dentro das empresas existem equipas de QA, esse Quality Assurance pode ser feito pelos designers, pode ser feito pelos engenheiros, se as empresas forem mais pequenas, mas em geral, nas empresas um bocadinho maiores, existem pessoas específicas que confrontam o que foi desenhado em termos de experiência com aquilo que depois é a visão live. Depois isso vai depender, mais uma vez, de empresa para empresa, de equipa para equipa, como é que isso é feito. Em geral, tem tudo a ver sempre com a questão do custo e tempo, não é? Qual é o custo para desenvolvimento? Quais é que são uma negociação, portanto? Qual é o custo de desenvolver uma determinada experiência de uma determinada maneira e como é que conseguimos baixar este custo para tornar o nosso produto mais viável? E desculpem estar a entrar aqui e trazer a questão do dinheiro, mas sem dinheiro as empresas não funcionam, sem dinheiro não há produto, sem dinheiro não há UX designers nem equipas de engenharia para desenvolver. Portanto, a questão do tempo e do custo de desenvolvimento é muito importante, assim como o tempo e o custo para corrigir erros que tenham acontecido no desenvolvimento. Esses erros podem ter uma gravidade maior, como acontece quando nós fazemos as heurísticas de Nielsen ou outras, em que vemos o nível de gravidade de um determinado problema. Há problemas que são muito graves, há problemas que não têm muita gravidade e podem ser corrigidos mais tarde, ou como se diz em linguagem corrente, business as usual, BAU. Não sei se querem acrescentar alguma coisa a isto que eu disse. Não, é mesmo isso. Esse é o normal em qualquer empresa. Portanto. Sim, há inclusive daí também, lá está, a parte do design e da research ser muito valorizada, e isto é um dos argumentos bons para se vender ou para se evangelizar o design numa organização, porque há um grafismo interessante, acho que é do Act Collective ou Interaction Design Foundation, já não me lembro, mas que coloca mesmo isso em 3 pontos, ou seja, 3 níveis: o custo de corrigir um erro numa fase, por exemplo, do wireframes, uma de protótipo e uma já de produto implementado, ok? Ou seja, o custo é completamente absurdamente diferente, ou seja, aí uma boa fase de research, bons testes de usabilidade com uma fase já embrionária de wireframes ou mockups funcionais, ok? Permite garantir uma qualidade maior e um custo mais baixo, ou aliás, sim, um custo mais baixo no futuro. Dar os saltos na devida altura. Exatamente. Eu queria só, tem muitas perguntas, eu queria mais pegar, se vocês pudessem falar um pouco mais sobre as ferramentas que vocês já utilizam de inteligência artificial. Acho que foi um ponto que a gente pegou por alto, mas não aprofundou, e eu acho que é uma pergunta válida. Quais ferramentas que vocês já utilizam no processo de vocês de inteligência artificial?
que vocês já aplicam em processos. Puderem dar exemplos também, só para a gente fechar, porque a gente já passou um pouco na hora. Eu posso passar aos meus exemplos muito rapidamente, ou seja, para a parte de desenvolvimento uso muito o Black Box, digamos que é uma inteligência artificial muito focada para ajudar os developers com código mesmo. Lá está, vocês têm que perceber e aprender um bocadinho a trabalhar com a parte de prompts, ou seja, perguntar, fazer com que a inteligência artificial perceba o vosso problema para vos dar uma resposta mais concisa. Isso, olha, muito sinceramente, uso a parte, estou a começar a usar muito a AI do Notion, ainda estou a aprender um bocadinho como é que aquilo funciona, mas por aquilo que eu já percebi que ele tem um potencial enorme para ajudar na parte da gestão de projetos também. E coisas um bocadinho mais genéricas, eu larguei um bocadinho o ChatGPT, passei um bocadinho para o Google Gemini, porque acredito que aquilo está um bocadinho mais polido, pelo menos a meu ver, acho que a parte de prompting está mais polida do que do ChatGPT, claro que agora vindo do ChatGPT 5, que não há de demorar muito, certamente que já passará às páginas do Gemini, vão andar assim umas contra as outras. A própria da Microsoft já usou o ChatGPT 4, portanto, andam todas umas em cima das outras, andam todas muito equivalentes, mas as que eu mais uso realmente é Black Box e o Google Gemini. Pode falar. Eu da minha parte, admito que só tenho usado mais o ChatGPT, mas lá está, às vezes à procura de respostas rápidas, ok? Acho que é muito interessante, ajuda na parte da pesquisa, está bem? De qualquer das formas, temos sempre que validar aquilo que nos é recebido, mas cada vez mais isto acontecia como na altura quando surgiu a Wikipedia, por exemplo, ou seja, não era considerada uma fonte fidedigna. Hoje em dia já há muitas publicações que fazem coaches da Wikipedia ou que referem a Wikipedia como uma referência bibliográfica. E aqui acontece o mesmo, ou seja, vamos começando a ganhar mais confiança, o facto de haver concorrência também a evoluir faz com que todas as ferramentas sejam cada vez mais eficientes e viáveis, ok? E fiáveis, aliás, e portanto eu basicamente só uso mesmo o ChatGPT. Sei que no Figma, o Figma também tem agora uma funcionalidade beta de AI, inclusive no FigJam, para a criação logo de user flows ou boards rápidos para pequenos exercícios que se possam fazer, mas admito que nunca explorei. Da minha parte, existem várias ferramentas, existem vários plugins para o Figma que podem usar. Existe um, por exemplo, que permite perceber onde é que os utilizadores vão olhar para um determinado layout. Se pesquisarem nos plugins do Figma, agora assim de cor, acho que é Attention, que se chama, ele vai-vos criar um mapa de calor sobre o layout que estão a criar para perceber, através da inteligência artificial, para onde os utilizadores vão olhar. Existem outras ferramentas já integradas no FigJam, no Miro, por exemplo, que é também uma ferramenta muito utilizada em User Research, que são muito boas. Eu, para além dessas, utilizo também o Grammarly, como tenho que escrever e falar muitas vezes em inglês. O Grammarly é uma ferramenta que funciona muito bem na ajuda à correção ortográfica e a identificar problemas. Por outro lado, como eu sou disléxico, então se em português é difícil, em inglês, acredito, eu tenho a tarefa triplamente problemática. Do ponto de vista do user testing, quer o usertesting.com, quer o Dovetail, quer muitas outras ferramentas de teste e validação, já têm incluídas também em si opções de inteligência artificial, inclusivamente o Zoom, também nós estamos a usar o Google Meet, mas o Zoom também já tem uma ferramenta de inteligência artificial para transcrição. Eu acho que o Google Meet também já tem, estou a dizer isto, para transcrição automática e tradução automática daquilo que... Exato, estava-me a lembrar da última vez que estivemos aqui nesta sala. Mas ferramentas como o Figma, o Sketch, o XD e o Framer, que alguém colocou ali, são ferramentas que estão também a introduzir muitas componentes de criação automática de layouts. Um exemplo disso é quando vocês estão a criar um wireframe, algumas destas ferramentas elas até funcionam muito bem para criar rapidamente um wireframe. Existe uma outra ferramenta de inteligência artificial que se chama UI, não me lembro do resto, acho que o UI Magic, ou o que se chama, que vos cria, não só consegue ler um wireframe que vocês tenham desenhado em papel, e ele converte esse wireframe todo para um layout acabado, por exemplo. Já existe muita coisa disponível no mercado, muitas delas gratuitas, outras pagas. Existe ainda uma outra ferramenta que se chama Pop AI, uma outra que se chama Midjourney, existe a Lexica, existe muitas do ponto de vista da construção de imagem, do ponto de vista da construção de vídeo.
As que eu uso dependem do que eu queira fazer em particular. Para a escrita existe o Writer, por exemplo, para aquilo que é UX Writing e UX Copy, e que funciona também bastante bem e que é muito utilizada hoje em dia pelas equipas que estão a escrever copy, microcopy para experiências digitais. Espero não ter dito demais, mas pronto. Calma aqui, né? Quem não tem uma Journey, o ideogram, eu acho. Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Tem a Gama para apresentação, tem o Copilot, tem várias novas ferramentas aí que vocês podem utilizar. O Perplexity. Gemini da Google, que já falaram. E o que, para fechar, porque realmente a gente já passou, mas essa é interessante, o que vocês acham das plataformas no-code tools, como Framer e Webflow? Acho que pode vir a ter mais peso no mercado? Eu posso partilhar aqui um bocadinho a minha experiência, porque minha experiência empresarial, por assim dizer, a grande maioria dos clientes com quem trabalho pedem muito projeto web rápido. Ou seja, não têm propriamente tempo, nem budget, para se calhar, olha, que lhes possamos apresentar uma solução desenvolvida de raiz. E no caso do Webflow, o Framer, e até mesmo, posso vir aqui a ser um bocado polémico, mas até mesmo o próprio WordPress ainda é muito requisitado. Quando digo WordPress, utilizando as ferramentas por exemplo, o Elementor, que já tem a própria AI, que desenvolve os layouts através de um comando prompt, ele monta quase a landing page de cima a baixo. Claro que depois convém realmente verificarmos se está tudo direitinho, e fazemos as nossas refinações como UX designers ou desenvolvedores, mas as plataformas no-code estão a ganhar, sim, peso, mas se podem realmente substituir o código, não me parece. Podem ser um bom complemento para certos projetos mais pequenos. Agora, dependendo da envergadura do projeto, há plataformas no-code que poderão não ser capazes ainda, se calhar no futuro até podem ganhar essa capacidade toda e não ser mesmo necessário desenvolvimento, mas mesmo que não seja necessário, a teoria tem que lá estar, ou seja, vocês têm que saber o que é que estão a fazer, mesmo estando a arrastar bloquinhos para dentro de um editor, vocês têm que saber que tipo de código é que estão a arrastar, a lógica por trás disso, perceber o que é que estão a montar e perceber como é que estão a montar, ou seja, programação e o UX design. Portanto, pode ser uma ótima ferramenta a utilizar no futuro, sim, mas vocês têm que ter as bases todas de raiz, e quando digo de raiz, é mesmo meter a mão na massa, programando e criando layouts, user interfaces, etc. E existem sites, para acrescentar aquilo que tu estás a dizer, em que qualquer pessoa consegue construir um logotipo em 2 minutos, não é? E paga $5 ou $10. Ora, esse logotipo nunca será um logotipo que seja criado de raiz por um designer gráfico. Acontece o mesmo com as ferramentas low code, com as ferramentas de inteligência artificial. Obviamente, obtém-se ali qualquer coisa. Agora, até que ponto essa qualquer coisa responde às necessidades é um bocadinho diferente. Um exemplo disto é, às vezes, quando se criam aplicações para Android. Android usa um tipo de código e iOS usa um tipo de código diferente. E existem determinadas plataformas onde vocês criam uma e ele automaticamente gera duas. Obviamente, vai funcionar, não é? Agora, se do ponto de vista da performance, da experiência do utilizador, será tão bom como desenhar uma aplicação para iOS de raiz, desenhar uma aplicação para Android de raiz, não pode ser a mesma coisa. Exato. É como comprar takeaway ou fazer a comida em casa. Bem, depende de quem faz. São estruturas sistemas operativos diferentes. É verdade. E mesmo que usemos, por exemplo, o Flutterflow, que é uma plataforma no-code, que tanto dá para Android como para iOS, Flutterflow, só para contextualizar aqui rapidamente, vem do Flutter, que é da Google. Onde é que ele vai funcionar melhor? Certamente no Android. Porque lá está, se formos exportar isto para iOS, e outro amigo, eu sou suspeito que eu só uso Mac, só uso Apple, mas lá está, é uma plataforma no-code, tem o seu poder, tem. Vai funcionar nas duas da mesma maneira? Não, porque salvo de onde vem, ou seja, tem a ligação à Google, à linguagem de programação que é da Google, a integração não vai ser tão boa com iOS. Pode obrigar, se calhar, a nós a termos que meter código dentro da ferramenta no-code, que é possível.
pode, lá está, causar certos conflitos que são dois trabalhos, exatamente. Ou seja, depois temos que andar ali às voltas para resolver o problema que, se calhar, desenvolvendo nativamente para aquelas plataformas, ou até mesmo usando tecnologias híbridas que existem, mas que conseguimos obter um controle maior do que estamos a fazer e testar mesmo diretamente nos dispositivos o nosso código escrito à mão e perceber se funciona bem ou funciona mal. Sim, pode fazer sentido, tendo em conta a maturidade ou o contexto em que nós nos enquadramos. Como o Hugo estava a dizer, às vezes em startups que estão a arrancar e que o importante é mandar mandar o MVP cá para fora e testar com o público real. Vamos mandar uma solução híbrida para assim conseguirmos atingir o maior número de utilizadores possível. Quando tivermos investimento, quando tivermos capital, aprimoramos o código de cada lado. Sim, as plataformas no-code, a meu ver, servem muito bem para lançar um piloto do vosso projeto. A partir do momento em que a coisa resulta, ok, isto tem pernas para andar, desenvolvam de raiz, ganham outro tipo de controle e performance, principalmente. Muito obrigada. Eu vou tentar tirar uma foto. Eu queria que você quiser abrir a câmerazinha aqui, Ava, que a gente vai postar. Vou tentar tirar da tela toda e da gente aqui. Queria agradecer a presença de todos. Olha, já tem gente que está abrindo. Eu vou tirar de novo, que eu achei um fofinho. Vamos lá, quem quiser abrir, abra. Vamos lá. Muito obrigada, bem-vindo. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Agradeço. Se vocês quiserem dar feedback, estamos aqui, tá bom? Fico muito feliz com a participação de vocês. André, muito, muito obrigada, de verdade. E é isso, gente, estamos abertos. Obrigado, Guinho, também. Obrigado, pessoal de casa. Obrigado a minha irmã que está me vendo aí, fofa, me manda mensagem. Então, tenha uma boa noite, gente. Muito obrigada por aguentar a gente até agora. Obrigado, boa noite. Espero ver-vos aqui com alunos. Exatamente. Venham, mandem mesmo. Tchau, André. Já estão muito queridos. Gente, beijinhos. Muito Tchau, obrigada. malta. Se quiserem colocar alguma questão pelo LinkedIn, estejam à vontade também. Partilhem, mandem. Exato. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.